Falar sobre um assunto importante, a nossa agricultura, né? Que muitos agricultores passam por um momento muito difícil, né, doutor? É exatamente isso. A gente está vivendo hoje, em 2024, talvez a maior crise que o setor da agricultura, né, da pecuária, o setor rural em geral, tem passado. E isso acaba impactando e prejudicando muito a capacidade dos nossos agricultores de honrarem os compromissos que eles têm. Ô, doutor, hoje a recuperação judicial, não é isso o nome? Exato. Antigamente a gente usava muito nas grandes empresas e hoje também o agronegócio pode fazer também, né? Exatamente, Carlinhos. A gente tem hoje, diante de um cenário de crise, né, basicamente três possibilidades que o produtor rural pode seguir. Ele pode ir pelo caminho da renegociação da dívida, que é um caminho delicado, porque muitas vezes a instituição financeira vai estar mais preocupada em manter a lucratividade que ela tem na operação do que em construir um caminho seguro para o produtor rural. Ele pode ir pelo caminho do alongamento da dívida, que também é uma possibilidade muito interessante, porque é basicamente o produtor rural tentar reconstruir a possibilidade de pagamento dentro daquilo que ele consegue produzir de riqueza. E o terceiro caminho, que também é um caminho que agora é uma possibilidade para o produtor rural, é o caminho da recuperação judicial, que em suma, Carlinhos, são três possibilidades do produtor rural conseguir resolver o problema que ele tem financeiro, pagando com a sua produção e não com a propriedade. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa deixar claro. A dificuldade financeira diante do cenário macroeconômico, dos problemas climáticos que a gente tem enfrentado, que são muitos, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai bater a porta do produtor rural. Agora, ele tem que ter com clareza que ele tem que pagar isso com a própria produção, com a riqueza que a propriedade e que a atividade dele gera, e não com a própria terra, né? Então, um produtor que ele não se antecipa ao problema, que ele fica vendo a parcela vencer, a conta chegar, e que não se antecipe, não tem uma postura proativa diante do banco, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar pagando aquilo com a fazenda, com o sítio, que a gente sabe que a família muitas vezes demorou décadas para construir. Então, doutor, o agricultor tem que tomar muito cuidado, né? Até porque, assim, é como você está falando, o banco só pensa em ganhar dinheiro. Exato. E o agricultor é quem toca a balança comercial desse país, precisa ser cuidado com mais carinho. O governo federal não tem muita ajuda com relação a isso, mas a partir da hora que o agricultor procurar um bom advogado do ramo, ele passa a se munir de mais ferramentas para não correr o risco de perder a propriedade, né? Sem dúvida. As medidas que o governo federal divulgou até agora, as resoluções para o tratamento desse endividamento, a gente percebe que são mais para inglês ver. Não são soluções que realmente vão resolver o problema. Eles vão basicamente empurrar o problema para frente, empurrar com a barriga. E não é isso que vai resolver, né, que vai sanar esse problema que o nosso produtor rural tem. Então, o caminho, Carlinhos, é sempre procurar um advogado de confiança, alguém que tenha domínio do tema, alguém que tenha especialidade no crédito rural, né? A contratação do advogado é como do médico. Você não pode contratar um oftalmologista para um problema do coração. Então, também é importante você ter essa assessoria especializada para você ter condições de brigar de frente, de igual para igual com o banco, que são instituições gigantescas, que têm um trânsito muito grande na tomada de decisão, porque no final do dia o que a gente realmente defende, né, é que o ordenamento jurídico seja aplicado. O produtor rural no Brasil, ele tem um tratamento diferenciado, porque no final do dia quem coloca comida na mesa da população, né? E a própria lei, ela se preocupa em garantir para o produtor um tratamento diferente, né, com mais benefícios diante desse cenário de crise. Então, no final do dia, o que a gente defende é que o produtor rural ele não espere o problema acontecer. Ele se antecipe ao problema porque existe solução dentro da lei. Sem precisar fazer nenhum tipo de cambalacho, de gambiarra, a lei protege o produtor. Então, buscar essa assessoria especializada é algo muito importante para conseguir superar esse momento de crise que mais cedo ou mais tarde vai bater a porta, mas que tem solução. Doutor, obrigado. Mais alguma coisa para salientar, não? É isso. Eu agradeço pelo espaço e pela tua audiência, Carlinhos. Muito obrigado. Importante no agricultor, ele planta, acredita demais, pensa, tem que torcer para não chover, tem hora que torcer para chover é muito difícil. E precisa do apoio do governo e de bons advogados agora, porque não é justo que uma vida toda de história, muitas vezes de muito trabalho, venha se perder por falta